Isaías capítulo 2. Agora você vê, Deus está dizendo coisas boas. E acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. E será exaltada acima dos montes, e todas as nações concorrerão a ela. Amém. Você se identifica com isso? Quantos podem se identificar com isso? Eu te disse como entender, não é? Acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor, em outras palavras, a igreja, será estabelecida no topo do monte. Isso significa que será muito alto e ótimo. Tudo bem, visível. Será exaltado. E todas as nações afluirão a ela. Então Deus vai usar a sua igreja, tornar sua igreja tão grandiosa, mas a grandeza da igreja será vista no fato de que as nações do mundo afluem para a igreja. Se nações deixam a igreja por outras religiões, tem algo errado. E nunca poderemos nos chamar de igreja estabelecida a menos que as nações estejam afluindo para a igreja. A igreja na América não está estabelecida até que as nações. Precisamos ter igrejas totalmente hispânicas, verdadeiros faróis. Veja, essa igreja não será estabelecida na América. Haverá pessoas realmente, amém, pessoas que podem se candidatar a presidente na igreja. Para simplificar a definição, pessoa, amém, que pode candidatar a eleições. Você pode se candidatar a eleições? Não. Existem algumas qualificações que você não tem. Você é tipo Arnold Schwarzenegger. Você vê isso. Você não está há tanto tempo na América. Entendeu que você não pode se tornar presidente. Sim. Então, todas as nações da América fluirão para a igreja aqui. E da mesma forma, em todo o mundo, todas as nações devem fluir para a igreja. Portanto, a igreja deve se preocupar com as nações. É isso que estou dizendo, que é fácil para nós terminarmos nosso trabalho como igreja estando felizes conosco mesmos e contentes. Sabe, toda vez que aprendo na América, vejo como vocês são muito contentes consigo mesmos. Vejo isso quando chego ao aeroporto. Por que a nação é tão grande, tão vasta, tão diferente de outros países do mundo? Isso explica por que a América assumiu para si o papel de policial. Um policial nacional e internacional do mundo. Sim, policial. Em todo lugar tem policial. Não é de admirar que muitos odeiem a América, pois ela virou policial mundial. Se abriga na Síria, Libéria, Etiópia, em qualquer lugar, Mali, você está lá, entrando na confusão. Mas é quando você vem aqui que você vai entender por que a América faz algo assim. Vem aqui ver que aviões são como ônibus. Aviões são como ônibus. As coisas que estão sendo feitas no país são tão avançadas em comparação com outros lugares. Se você pousar no aeroporto da Gâmbia, ou se você pousar no aeroporto de Dakar, ou no aeroporto de Conakry, ou no aeroporto de Accra, você vai entender como a América é um país muito grande. Muito, muito, muito grande. Você está me ouvindo? E por isso, você vai entender por que a maioria das pessoas que vive na América é míope ao extremo.
curta de vista e com uma visão eterna, como se tivessem glaucoma. Sim. Quando você tem glaucoma, será visto normalmente. O que é afetado são seus campos visuais. O campo ao redor do qual você enxerga muda e diminui, mas você enxerga normalmente. Por isso, não percebe o problema. E ele vai ficando cada vez menor. Quando você está aqui, pode ser mente fechada. Você não tem tempo para saber das notícias. Quando vem aqui e vai a um aeroporto, amem. Vê um avião como o da KLM ou British Airways. Você diz, é um avião incomum que está estacionado na pista. Muito estranho, porque em todo outro lugar, amem Air US. Air, isso. Seja lá o que for. KLM é tipo, o que você está fazendo aqui? Afinal, o que é KLM? Você é só um peixe pequeno. Se você for para outras partes do mundo, também é diferente. Se você mora aqui, não vou me surpreender se as nações do mundo não significarem nada para você. E até mesmo de onde você veio não significa nada para você. E isso acontece com o homem normal e acontece com o homem Lighthouse. Esta é a única igreja da qual eu não consegui nem sequer um missionário. Sim. Aqui, tenho missionários da África do Sul, missionários da Inglaterra, missionários de Gana, missionários do Quênia, de todos os lugares, exceto da América. Sim. Talvez uma, se eu pensar bem. Sim, é verdade. Quando eu te vejo, não sinto em você nenhuma necessidade para ir a qualquer lugar. Isso é verdadeiro. Sim, não sinto nenhuma necessidade de você ir a lugar algum ou fazer qualquer coisa. Tudo que você tem é a necessidade de conseguir mais coisas. Escritura está se cumprindo, vocês não estão comendo o melhor da terra. Vocês estão aqui, mas não fazem parte da melhor terra. É verdade. Porque em toda nação há pessoas que comem o melhor daquela terra. Então, se a igreja vai ser estabelecida, precisamos aceitar esse desafio. Que a igreja deve se tornar grande e poderosa, tanto na América quanto no mundo inteiro. As nações do mundo precisam entrar na igreja. Todas as nações, leia, todas as nações virão até ela. É uma profecia de Isaías. Você está ou ainda por aqui? Agora, versículo 3. E muitos povos irão e dirão: venham, vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará o seu caminho. Muitas pessoas serão cristãs. Muitas pessoas conhecerão o Senhor e dirão: vamos para a casa, para o Senhor, para a casa do Deus de. E ele nos ensinará,
e nós andaremos em seu caminho. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. Aleluia! E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E eles transformarão suas espadas em arados. Aleluia! E no final do versículo 4, diz assim: e nunca mais aprenderão a guerrear. Você vê toda essa briga que estamos tendo entre nós mesmos. Vocês têm brigas conjugais na América? Vocês têm casamento? Por que quando eu prego sobre assuntos de casamento, vocês me olham como se talvez eu tivesse problemas? Então vim aqui falar dessas coisas. É como se vocês não entendessem. Vocês me menosprezam. Esperem para ver o que acontece. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices de poda. E nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Sim, porque quando você segue o Senhor, você se torna pacífico. Você se torna um José. Você simplesmente aceita como é. Quando Satanás te oferece e ele diz: olhe para o seu casamento. É uma pedra. Transforme em pão quente. Você precisa de pão quente, fresco e macio. A sua é uma pedra. Ei! Sua vida é uma pedra roubada financeiramente, transforme em pão quente. Deus teria que trabalhar no seu coração. E você diria: Satanás, mesmo quando eu transformar isso em pão, eu também vou precisar de manteiga. Também. Você tem um pouco, vou precisar de chá. Você tem chá, vou precisar de geleia. Vou precisar de uma torradeira. Não é só pão que eu preciso. Quando eu tiver, vou precisar de mais coisas. Então, estou bem com a pedra. Se Deus escolheu me dar uma pedra, vou aceitar assim. Vou ficar com a pedra desse jeito mesmo até acabar. Vou ficar com a pedra, não posso mudar isso. Porque o homem não pode simplesmente só ter. Quando eu pego o pão, não é a única coisa de que preciso para viver ou para ser feliz. Vou precisar de manteiga, vou precisar de achocolatado, preciso de leite, preciso de açúcar. Ei, preciso de uma torradeira, preciso de alguns ovos para acompanhar o pão. Cara, não é só deixar o pão que você tem. Você tem bacon, você tem salsichas. Ei, eu preciso de mais coisas. Então, baseado nisso, estou com a pedra, tudo bem, vou ficar com ela assim. Mas somente a palavra de Deus pode fazer você dizer: esta espada que eu tenho usado para lutar, vou transformá-la em um ancinho para que eu possa varrer meu jardim como um velho que está apenas juntando as folhas. Costumava ser uma espada. E você fica cada vez mais calmo e calmo. Mas você não está ficando mais calmo, você está ficando mais agitado. Estou ficando mais mal-humorado. Difícil de lidar. Difícil, porque você é um barril vazio. Nunca recebendo as leis do Senhor. Deus queria te abençoar. Então estou lhe dizendo, você sabe,
Esta é uma mensagem revolucionária do Senhor para nós na América. Amém. E Ele está nos mostrando muitas coisas boas. Aleluia, aleluia. Agora, versículo 13. Não consigo ver o verso. Versículo 11. Os olhares altivos do homem serão humilhados, e a arrogância do homem será humilhada. E somente o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será sobre orgulhosos, altivos e exaltados. E ele será humilhado. Muitos de vocês foram humilhados na América. Você foi derrubado. Deus escolheu a América para nivelar você ao básico. Marco 0. Ensinar-lhe humildade. Seja legal. Quando você vê pessoas insultando pastores, alguns de vocês estão sentados aqui por causa de problemas que vocês viram. Sim, é por isso que somos legais. Como se você não soubesse de nada. Você está sentado aí. Ninguém sabe os problemas que você viu. Se você não tivesse visto certos problemas, não estaria sentado aqui friamente, como uma estátua. Aleluia. E versículo 16, Isaías, capítulo 3. As moças, por gentileza, se possível. Porque as filhas de Sião são altivas e andam com pescoços esticados e LT, break time igual 0,5 SVGT e olhos de 1 tonelada, caminhando e se exibindo enquanto andam e fazendo um tilintar com os pés. Portanto, o Senhor ferirá com uma crosta, uma serra, o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor descobrirá os seus caminhos secretos. Alguns de vocês não sabem que algumas das fornicações em série que vocês têm praticado são um dos castigos que Deus lhes deu. Para revelar seus caminhos secretos, Ele tem te enviado para vários treinamentos e disciplinas, de pessoa em pessoa, de pessoa para pessoa, e assim temos seguido. Às vezes, 2 de uma vez só. Naquele dia, o Senhor tirará a ousadia dos seus ornamentos tilintantes nos pés, e as correntes, e as pulseiras, e os lenços, e os gorros e os ornamentos das pernas, e as tiaras. Você tem tiaras? Mais. E os anéis e as joias do nariz. São 23. E os trajes mutáveis. Mudança de curativo. Vestidos que não se acha. Nem os guarda-roupas têm espaço. Trajes. De vestuário, e as capas, e os mantos, e os alfinetes, os espelhos, o linho fino, os capuzes e os véus. E acontecerá que, em vez de um cheiro doce de Calvin Klein, haverá mau cheiro. Você consegue se identificar com essa profecia? Deus está dizendo que você vai feder. Todo dia você está procurando perfumes diferentes. Agora é que o seu cheiro vai aparecer. E em vez de um cinto, um aluguel. Em vez de cabelo bem arrumado, cabelo brasileiro.
Calvície, calvície. Você vê que não tem cabelo. Ei, e em vez de o brasileiro ter calvície bem definido, você vê que seu cabelo está acabado. Você se torna como um menino. E em vez de um estomacher, coisas que você usa para o seu estômago, você se molda um jardim de saco, ou seja, você estará coberto com roupas matinais. E queimando em vez de beleza, queimando inflamação, doenças. Você será um paciente. Em vez de beleza, você estará na enfermaria para exames, testes e investigações para ser executado em você, em vez da sua beleza, por ser muito grande. Uau! Ó, orgulho. Um dos sintomas do orgulho é a teimosia e a resistência às instruções. Quem? Teimosia, dureza de coração e inflexibilidade. Você transformou o manual moderno de aconselhamento matrimonial em bobagem. Quando Mefo estava vivo, já cansado de aconselhar, disse: nem ele nem eu gostamos de aconselhar, então parei. Eles não vão fazer. Eu sou, não é verdade? Sim, ele estava cansado disso. Você transformou isso em um absurdo. Não é. Você nunca fará isso, aconselhando, conversando, conversando, conversando. Você nunca vai mudar. Deus disse: eu te darei. Você fará um raio-x. Você fará um exame de sangue, teste de urina, exame de fezes. Cada teste, investigação. Em vez da sua beleza, você está no hospital em vez de uma bela dama. Agora você é um espécime. E um homem cairá pela espada. Deus fará você se sentir solitário. Veja que não sobrou nada de você. Esteja sozinho em casa, casa grande. Esteja em uma sala pequena como essa. É aí que você vê que foi bom, que essa pessoa estava lá. Estávamos sempre reclamando. Agora você vê que houve um uso da pessoa. E suas portas lamentarão, e lamentar, e ela estando desolada, sentar-se-á no chão. E naquele dia 7 mulheres pegarão num homem, dizendo: esta é uma era em que você estará procurando maridos. Às vezes, quando você olha, você vê que essas coisas estão acontecendo. Sim, 7 mulheres atacando na igreja. Atacando. É meu, é meu. Eu reservei ele. Eu fui a primeira. Eu cheguei antes de você. Vou contar pro pastor. Eu cheguei primeiro. Reservei ele. Olha, quando as crianças chegam a esse ponto, eu digo, eu reservei a janela. Eu vou sentar na janela. Eu reservei o banheiro. Só tem um. Eu reservei o banheiro. Eu reservei primeiro. Daqui a pouco vocês vão começar a reservar os irmãos. Eu reservei ele. Eu reservei ele. 7 mulheres vão agarrar um homem só, dizendo: nós vamos comer do nosso próprio pão. Ou seja, não se preocupe com dinheiro. Até o noivado,
Eu mesma vou bancar. Não se preocupe com dinheiro, de jeito nenhum. Eu mesma vou bancar o casamento. Não preciso de nada, só de um homem. Quero desfrutar o melhor dessa terra. Pago sua passagem para você vir. Consigo green card para você. Estou aqui. 7 mulheres vão procurar um homem e dizer: usaremos nossas roupas. Você não precisa comprar nada para mim nesse casamento. Eu vou comprar tudo. Minha mãe vai comprar para o meu pai. Só deixa a gente ser chamada pelo seu nome. A gente só quer ser a esposa. A gente só quer ser a senhora. A gente nem quer cuidar de você. A gente nem precisa te amar ou sequer experimentar o amor. A gente só quer ter uma aliança, usar o sobrenome e colocar fotos pela casa. Aí perguntam: cadê seu marido? Aquele é meu marido. Aquela é a foto dele. Ele está em casa. Não, ele está em outro país. Ele está no Quênia, mas é ele aqui. Essa é a nossa foto. Isso é tudo. Não preciso de ninguém em casa. Uau! Veja bem, orgulho não é uma coisa boa. E ser grande demais não é uma coisa boa. Deus está tentando nos ajudar. Amém. Fazer bem. Amém. Capítulo 5 e versículo 13. Meu povo foi levado cativo porque não tem conhecimento, e seus homens honrados estão famintos. Amém. Agora, versículo 14. Portanto, o inferno se ampliou. Você vê o efeito do orgulho e da falta de conhecimento. E o vazio dos cristãos é esse. O inferno se ampliou e abriu sua boca sem medida. Quando dizemos sem medida, é ao máximo. E a sua glória, e a sua multidão, e o seu esplendor, e aquele que se alegra, todos descerão para dentro dele. Amém. Então, senhoras e senhores, quero encerrar a sessão de hoje à noite. A maioria de vocês está cansada. Quero encerrar a sessão de hoje à noite dizendo isso. O efeito somado da nossa desobediência conjunta e combinada e da nossa falta de disposição é que o inferno está recebendo um suprimento sem precedentes de almas. E é por isso que dei o nome de Conferência dos Nossos Parceiros. Isso não é um acampamento, é uma conferência de parceiros. 100 milhões de almas. Ouça, esteja na América. Essa é a negociação que o Senhor quer ter com você. Ganhar 100 milhões de almas envolve você também estar na América. Envolve você estar na América. Envolve você estar onde estiver, pois há um papel que pode ter. Mas se mesmo aqui isso não serve para nada. E que pessoas em países pobres e em desenvolvimento conseguem doar mais para ajudar a obra de Deus? Então, qual é o sentido de tudo isso? E você está aí, por nada. Alguns de vocês, na verdade, são sacerdotes que estão se passando por empresários e se passando por... disfarçando-se de... Eu nem sei quais profissões vocês têm. Vocês, na verdade, são sacerdotes. Vocês estão perdidos e sem caminho. Por isso o Senhor disse: venham, vamos juntos.
Eu tinha um pastor em Gana que eu gostava muito. E ele disse que ia embora. Perguntei por que vai embora. Tem trabalho aqui. Vamos trabalhar para Deus aqui. Falei com ele. Quando vi que não ia ficar, disse que ajudava. Quanto custa a sua passagem? Venha, vamos raciocinar juntos. E eu decidi ajudá-lo a ir para onde ele queria ir. Sim, eu vou te ajudar. Porque é isso que você decidiu fazer. E ninguém pode mudar o coração de um homem, só Deus. Reze para não casar com quem cujo coração não segue você. Amém. Você está ouvindo ou indo para casa? Estou terminando. Estou terminando. Estou terminando. E eu quero que você ouça com atenção. Estou dizendo que, se a sua presença aqui não serve para nada, então de que adianta? Tem que servir para alguma coisa. Você precisa fazer a diferença no que diz respeito às almas deste mundo. Para Satanás ter aberto a boca tão grande, sem medida, é como se a articulação temporomandibular tivesse se desconectado e você abriu. Bem grande. Por quê? Porque somos tão orgulhosos, tão difíceis, tão desobedientes e não fluímos. Eu quero que este acampamento seja chame como quiser, que seja uma reunião solene, que seja um ponto de virada na sua existência na América. Posso ouvir um amém de alguém? Eu quero que vocês sejam as pessoas mais abençoadas da América. Só um pastor louco não quer que seu povo prospere. Só pastor louco que não entende seu trabalho não quer que seu povo prospere. Não quero isso. Quero que prosperem. Amém. Então vamos raciocinar juntos. Esse é o grande problema. O inferno se alargou e abriu sua boca além do que se pode medir, para receber milhões de almas. Quando estava em Dakar, após a cruzada, fui dormir. Doutor Goy e outros ficaram no campo na última noite ajudando a desmontar tudo. Então eles voltaram para onde estávamos hospedados. Ele voltou para casa por volta das 4 da manhã. No dia seguinte, ele contou que, ao chegar na área onde estávamos hospedados, não acreditou, a rua estava cheia de pessoas. Agora eles vieram para festejar, beber e se divertir no meio da noite. Pessoas francesas, senegalês de língua francesa. Sim. Qual como franceses, a vida deles é diferente. Irmãos e irmãs, não se ofenda se for franco, acorde e cresça. Sabe, cresça. Você está cansado desse tipo de coisa. Mas o que estou dizendo aqui é que Deus deseja profundamente que nos voltemos sinceramente e façamos com que nossa presença seja realmente sentida e percebida na campanha para impedir o forte e perigoso avanço de milhares de almas para o reino das trevas. 2 semanas atrás, fui à Universidade de Ciência e Tecnologia para pregar em Gana. Na primeira noite, 1.800 estudantes vieram à frente para entregar suas vidas a Jesus. E na segunda noite, vieram ainda mais. Mais de 3.500 estudantes entregaram suas vidas a Cristo nesses 2 dias. E as universidades em Gana se tornaram refúgios para todo tipo de maldade. Eles vão buscá-los com ônibus, festas na praia à noite.
Você pensaria que a festa na praia seria durante o dia. 10 ônibus cheios de estudantes, e eles saem às 6 da tarde. Eles vão para o mar, e os estudantes enlouquecem por lá. Eles enlouquecem e depois voltam. Por que eu não deveria ir até aquela escola e ficar no caminho das pessoas que estão indo para o inferno? Ei! E por isso Deus me deu a visão de 100 almas. 1 milhão, 100 milhões de almas. Amém. E eu quero que você participe dessa visão. E sua presença deve ser útil. Caso contrário, não tem utilidade. Você pode muito bem retornar para um lugar e aproveitar o bem de outro lugar. Sim. Devolver ao remetente. Alguém disse, devolver ao remetente. Quero mostrar um vídeo curto de apenas 2 minutos. E então, depois disso, faremos uma oferta inicial, conferência de parceiros. Receba ofertas, se não quiser. Por favor, saia imediatamente após encerrarmos. Apenas volte para onde você veio. O que você acha? É uma boa ideia? Eu sempre gosto que as pessoas saibam com antecedência. Nós realmente precisamos de ajuda. Sabe, quando me apresentaram a conta das cruzadas que temos, e é a mais barata, eu estou sempre lutando. Sempre tento fazer tudo o mais barato possível. Pode confiar em mim. Por isso somos abençoados. É uma das coisas que Deus nos deu. Fazemos tudo mais fácil e barato. Tipo, usar um par de tênis para praticar esporte. Tem. Viaje mais do que você já viajou. Sim. Notei que ele teve lesões. Então levei-o ao sapateiro. Você está ouvindo? Sim, isso ajudará você a ficar rico. Então, o que estou dizendo para você? Amém? O que estou dizendo é que a sua presença precisa fazer diferença. E Deus nos deu uma visão de 100 milhões de almas. Não é um número pequeno. Agora, se Deus quiser, amanhã vou te explicar mais sobre isso. Mas 100 milhões de almas nunca será possível apenas com o plantio de igrejas que estamos fazendo. Nunca. Olha, eu estou na casa dos 40. Se o Senhor permitir, você entende, se o Senhor permitir, eu vou chegar aos 50. E isso tem uma implicação, tem uma grande implicação. Sim, isso significa o fim de algo. Estou te dizendo. E eu vou te explicar isso amanhã. Sim, não é só uma marca. Isso significa algo. Eu vou te explicar isso amanhã. E não tem como todas essas igrejas que estamos fazendo chegarem nem a 1 milhão de almas. Conte some, é verdade. Conte some, nunca vai chegar a lugar nenhum dentro dessa visão. Outras coisas precisam ser feitas. Além do que estamos fazendo para plantar igrejas. E também precisamos continuar o plantio das igrejas. Você está me ouvindo? Mas Deus quer que estejamos envolvidos. E na África? Por agora, você vê, tudo depende do Senhor, se lhe agrada e se é da sua vontade. Se for da vontade dele, continuo. Se não, não preciso disso. Isso é tudo. O treinador chama, mas o jogador hesita.
Saia do campo. Não preciso de você. Mas tudo depende do Senhor. Então, Deus está nos dando uma visão de 100 milhões de almas. Se você não gosta de almas, deveria procurar outra igreja. Há muitas igrejas na América. E se você precisar de ajuda para encontrar outra igreja, pode me ver na igreja. Vou lhe dar endereços ou nomes. Pesquise tudo no Google. Agora busca no Google. Se quiser restaurante nigeriano, diga restaurante nigeriano Fiverá. Vá já. Não é verdade? Sim. Tudo bem. Então, quantos aqui vão se envolver de verdade nessa visão maravilhosa de ganhar almas? Isso vai mudar tudo sobre nós. E por isso, vamos nos envolver não só em plantar igrejas, mas em ganhar 100 milhões de almas. E há muitas maneiras de fazer isso, incluindo plantação de igrejas e evangelismo. Desde que a cruzada em Jesus começou, escute, ei, você está aí. Desde que a cruzada em Jesus começou, tudo bem, escute. Desde que a cruzada em Jesus começou, na verdade, já estamos realizando a em Jesus Crusade há 10 anos. É impressionante. Todo ano. A gente aprende mais coisas e temos persistido nisso. No começo estávamos em Gana, mas agora já fomos para tantos países e a situação é pior do que você pode imaginar, muito pior. Mas, pela graça de Deus, quando conferimos, Deus nos deu mais de 8 milhões de almas que foram conquistadas através da cura que Jesus nos deu para salvar. Amém. E isso é uma bênção. Agora, eu calculei. Se eu for de África subsaariana, porque agora é a parte superior, você nem consegue ir lá. Se você for para a Mauritânia, eles vão executá-lo agora mesmo. Afiado, sim. Agora, se eu for para todos os países que estão abaixo daqueles países na África, há 40 deles, Camarões, Congo-Brazzaville, Nigéria, Gabão, Botswana, Angola, Zimbabue, Zâmbia, Lesoto, Seychelles, São Tomé, as ilhas, todos esses lugares, Senegal, Gâmbia, Guiné, Serra Leoa, Libéria, Mali, Níger, Chade, Sudão, Etiópia, Quênia, Uganda, são 40. Se eu tiver 5 cruzadas em cada uma delas, e temos conseguido ter no máximo 10 cruzadas por ano, se eu tiver 5 cruzadas em cada um desses 40 países, levará 20 anos. 200 cruzadas. E 10 cruzadas por ano são 20 anos. Sim. Daqui a 20 anos. Sim, você vê, ninguém faz nada. Onde vamos parece inédito. Guiné-Bissau nunca viram cruzada. Eles nem sabem como se comportar. Estou te dizendo, gritando, falando. Eles não têm ideia do que envolve uma igreja. Incrível. Amém. Você está ouvindo? Então, o que vamos fazer é continuar ganhando almas para o Senhor. Amém. Se você não gosta de ganhar almas, faça o quê? Vai para onde? Outra igreja. Sim, existem tantas igrejas. Então, não somos a única igreja e nem a melhor igreja. Se fossemos até a melhor igreja, seria diferente. Mas nem somos os melhores. Você entende?
Quero que a gente assista esse vídeo por 2 minutos e depois, por favor, apague as luzes.